Quando eu comecei na minha jornada como day trade, eu sempre queria uma liberdade essa de tempo, de poder trabalhar no tempo que eu queria, onde eu queria e quando eu queria. Então eu acredito que isso foi um dos meus principais incentivos para me manter estudando dentro do mercado financeiro, para que isso viesse um dia vir a acontecer. Então, desde então, quando eu conheci o mercado, eu comecei a desempenhar um estudo fervoroso dentro da área para entender todos os padrões, entender todos os candles, entender todos os comportamentos do mercado. Mas depois de ver tudo isso, chegou um momento que começou a dar certo e eu criei mais esperança ainda. Porém, depois de um tempo, começou a desandar. E aí que está o problema, porque, por exemplo, apesar de eu ter habilidades com outras coisas, eu acabei me vendo em uma situação no qual eu não via mais saída. Eu me via poxa, agora eu vou fazer o que da minha vida? Eu vou investir em quê? Eu não sei fazer mais absolutamente nada. Enquanto, na verdade, eu tinha sim uma grande possibilidade de conseguir outras coisas. Para quem não sabe, eu já falei aqui em alguns outros vídeos, eu era concursado, eu já tinha passado em 3 concursos públicos e ao mesmo tempo eu ficava pensando, poxa, eu não quero voltar para lá. Mas para quem não sabe, meu último trabalho, não era um trabalho que eu não gostava, mas dentro da carreira pública existem vários outros trabalhos que me permitem trabalhar com coisas diferentes e ter diferentes salários, obviamente, e salários esses muito bons. Porém, acredito eu que a decisão, talvez teimosia, de ter que fazer com que aquilo ali desse certo, fez com que desse tudo errado. E quando eu me vi nessa situação onde tudo deu errado, eu me vi como tem aquela expressão que diz, um mato sem cachorro, né? Me vi perdido. Eu não sabia para onde ia, eu não sabia o que eu poderia fazer, eu não sabia se eu ia para a esquerda ou para a direita, se eu subia ou se eu descia. Então era um momento no qual eu me vi perdido e eu, ao mesmo tempo, eu pensei, poxa, eu me dediquei tanto tempo e tanto dinheiro nessa situação, nisso, que eu acabei esquecendo das outras coisas que eu tinha qualidade. E por muito tempo isso permaneceu dessa maneira, no qual eu, poxa, eu até falava muito com minha esposa, eu não consigo me ver fazendo outra coisa, a não ser o day trade. E isso, querendo ou não, acabou consumindo muito meu tempo, acabou me atrasando muito na vida, essa é a palavra. Então, eu acredito que talvez muitas pessoas que entraram dentro desse ramo acabou se sentindo atrasado na vida. Eu acredito que essa seja a palavra. Então, teve muitas outras coisas, muitas outras oportunidades que eu deixei de ter justamente por questão desse atraso, por não conseguir conciliar o day trade, ou na verdade não é nem não conseguir, é não querer. Eu poderia muito bem ter conciliado o day trade com outros estudos. A Bíblia, inclusive, fala que não é bom que você tenha uma única fonte de renda, porque normalmente quando uma der errado, você já tem a outra. E isso fez com que, muitas vezes, eu cheguei a desconsiderar algumas oportunidades boas que eu tive de trabalho justamente para me focar só no day trade. Eu acredito que esse foi o maior erro na minha vida. Eu acredito que a maioria que vem para cá vem com aquela intenção. Será que eu vou conseguir viver só de day trade? Cara, eu não posso dizer que não, mas tem uma grande chance de não conseguir, porque isso eu falo por experiência própria. A questão da pressão que tem sobre você, a questão de tudo aquilo que fica na responsabilidade de você tirar dinheiro do mercado, e isso onde atrapalha tudo. Então, dentro do mercado eu já tentei de tudo, absolutamente de tudo. Já tentei mesa proprietária, eu tenho alguns amigos que eles usam a mesa proprietária e eu fui influenciado por eles para testar, porém o que aconteceu? Não deu certo para mim, por quê? Porque eu me vi, o que é que eu percebi? Sabe quando o seu cérebro ele já criou maus hábitos e é difícil você conseguir retirar eles? Então foi o que aconteceu. Eu acredito que devido aos momentos que eu passei dentro do mercado, no qual eu criei péssimos hábitos, eu acabei não conseguindo mais voltar atrás. Então todos os vídeos, quem já me acompanha há algum tempo, que viram os meus vídeos aí, sabe que eu sempre dou algumas dicas e eu não vou apagar esses vídeos porque são vídeos que têm uma dica valiosa, principalmente para pessoas que estão começando dentro do mercado, e se conseguir colocar em prática tudo aquilo que eu, digamos que vivi durante esse período, eu acredito que vai ter uma vantagem enorme dentro do mercado. Porém, eu cheguei a uma conclusão, poxa, eu não consigo, eu não consigo mais ter a tranquilidade de entrar em uma operação e ficar tranquilo.
eu não consigo mais tomar um loss e ficar tipo, não, tranquilo, faz parte. Então, isso acabou me prejudicando muito como trader, né? E eu acredito que isso, para voltar ser refeito, eu acredito que vai ser um trabalho muito difícil. Eu tenho que trocar totalmente os meus hábitos. Então eu acredito que talvez a profissão de day trader para mim não é a mais adequada, pelo menos não no momento. Eu acredito que eu vou tocar minha vida, estou fazendo outros projetos, eu estou estudando novamente para concursos esses um pouco maiores, né? E com o intuito de ter uma outra fonte de renda, uma fonte de renda mais certa e concreta, e quem sabe mais na frente eu tente novamente, mas em princípio esse vídeo é falando que eu simplesmente desisti do day trade. Então é aquilo, eu voltei a estudar, eu voltei a me dedicar em outras coisas, eu voltei digamos assim, a acender os novos sonhos, né? Então hoje, particularmente eu, Rômulo, eu não tenho mais a vontade de ficar boletando, eu não tenho mais a vontade de ficar na frente de um gráfico, inclusive, assim, operando, né? Eu acompanho o mercado, todos os dias olho algumas ações, mas não para fazer day trade, não para ter aquela questão que antes eu não conseguia. Por exemplo, se eu tivesse de sair da minha casa, eu era no celular direto olhando os gráficos para ver se o dólar estava subindo, se o dólar estava caindo, e aquilo eu acho que não me fazia muito bem, né? Então, esse é um vídeo mais nesse sentido, nessa pegada, e eu estava com a intenção de continuar fazendo vídeos, mas não voltado para o mercado financeiro necessariamente, mas para essa minha nova rotina. Meu canal não é um canal grande, há muito tempo está parado, como muitos de vocês sabem, alguns que vocês me acompanham há mais tempo, mas eu queria começar um novo ritmo dentro desse canal. Eu queria mostrar uma nova rotina, uma rotina essa minha de estudos, algumas coisas que eu penso, que está acontecendo aí no mundo, até porque foi algo que realmente eu gostei de fazer, foi o canal no YouTube, porém eu acabei abandonando por um bom tempo, mas porque na época eu tinha acabado de... digamos que eu estava parando de operar já, então foi ali no momento quando ele começou a dar certo, e na minha mente não tinha um porquê eu continuar com o canal se ele eu não tinha conteúdo para ele. Então foi meio que por isso que eu acabei abandonando esse canal, mas foi nesse sentido. Então é aquilo, eu pretendo continuar com o canal, falando algumas coisas que eu estou fazendo, dando minha opinião sobre algumas coisas que acontecem. Tem tanta gente que fala besteira aí nesse canal, no YouTube e na internet como em geral, e tem ouvido, eu quero falar as minhas besteiras também, digamos assim. Então, o que eu acho, o que eu penso de algumas coisas, e é isso aí. Espero que vocês estejam bem. Comentem aqui se alguém de vocês estão vivendo já de day trade, se viraram a chave. Eu sei que alguns aqui estão, mas não foi o meu caso. Então, comenta aqui embaixo como é que vocês estão. E se dão alguma sugestão também de conteúdo que a gente vai fazendo aqui, beleza? Pois Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, valeu, falou, fui.